Olá, eu sou o Márcio e eu acabei de assistir Quando as Luzes se Apagam. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Com certeza, enquanto você estava andando pela internet, você já se deparou com um curta chamado Lights Out. Basicamente, a história do curta é uma mulher passando pelo corredor, nota que quando não tem luz, tem um espírito. Ao ligar a luz, o espírito some, desliga, o espírito aparece, e nesse lenga-lenga é que toda a história acontece, em 3 minutos, e é apenas aterrorizador. É claro que a Warner viu isso e achou sensacional, e chamou o diretor para fazer um longa. Então, um curta de 3 minutos virou um longa de 1h30. E essa transposição do curta para o longa, ela é, vamos dizer, não das melhores. Até porque o curta, ele introduz um conceito e o longa, de certa forma, tem que aprimorar. Mas o conceito do curta está no longa. Ou seja, quando não tem luz, o espírito está ali. A partir do momento que a luz aparece, o espírito some. E daí fica nesse jogo do medo do escuro em combate com a luz. De certa forma, enquanto eu estava assistindo ao filme, eu me lembrei muito do Fred Krueger, me lembrei do Jason, da forma como eles brincam com os nossos medos. O Fred Krueger, ele brincava muito com a questão de sonhos, a questão de, eu vou dormir e eu vou encontrar um assassino no meu sonho. Ou até a questão, às vezes a gente vai assistir um filme de terror e fala, eu vou sonhar com aquilo, e tu vai sonhar com o Fred. Então o conceito do Lights Out, ou do Quando as Luzes se Apagam, é um conceito muito interessante e tem o mesmo potencial de terror e de medo que o Fred Krueger. Porém, o grande problema é que nesse filme eles explicam demais. Eles querem explicar tintim por tintim do porquê que existe esse personagem. Eu não vou dar muito spoiler, eu acho que vocês vão ver por vocês mesmos, eu não vou contar muito do roteiro. Eu já contei, a história é essa. Liga a luz, tem um capiroto. Quer dizer, não. Quando não tem luz, você encontra o espírito. Ao momento que aparece a luz, o espírito some. Então, o problema do filme tá nisso. Tá em querer perder muito tempo explicando o porquê das coisas serem assim, ou do porquê existir essa entidade que não aparece na luz, que só aparece na sombra, que eles acabam esquecendo que o principal é a gente sentir medo. Sim, tem muita cena de medo. Sim, tem muita cena de susto. Sim, tem muito terror. Não é à toa que o James Wan tá ali como produtor. Ele escolheu bem o diretor. O diretor sabe lidar muito bem. As cenas de tensão, as cenas de horror são muito boas. Mas acaba perdendo o foco, acaba perdendo a força por causa dessas explicações, sabe? O medo, ele se perde a partir do momento que tu explica demais. É exatamente o que acontece com o Fred. Se tu assistir as sequências do Fred, você vai ver que ele simplesmente perde o medo, porque começa a virar brincadeira, já sabe por que disso, por que daquilo, acaba o mistério. E isso é um crime. Outro ponto muito interessante do Quando as Luzes se Apagam é o uso da fotografia, que a gente já aprendeu nos filmes do James Wan, por exemplo, que ele usa e abusa da fotografia mais escura quando necessária, dela mais clara quando necessária. E aqui é gritante, porque sim, o filme se passa da questão do medo do escuro. Então é claro que o diretor brinca muito bem com os pontos. Se você observar bem os pontos da casa ali do filme, os pontos que estão mais iluminados, que estão menos iluminados, você vê mais ou menos e você entende o que tem de cada personagem. Então quando você for assistir, presta atenção onde está mais iluminado, onde está menos iluminado, para você entender a regra de cada personagem. É muito interessante porque ele brinca com isso. E claro, né? Sempre que você vê um ponto escuro, você sabe que o capiroto pode estar ali a qualquer momento. E por fim eu vou falar das atuações. Eu me surpreendi muito com a Teresa Palmer, que assume de protagonista aqui, junto com o Gabriel Bateman, que é o que faz a criança. Claro, né? Filme de terror tem que ter criança, né? A gente tem que se assustar um pouco. E os dois funcionam muito bem, eles têm química, eles são 2 irmãos na história. E eles funcionam muito bem, eles nos ajudam a sentir medo, porque, claro, quando a pessoa está com medo, a gente tem que sentir o medo. E a gente sente isso tanto da Teresa Palmer quanto do Gabriel Bateman. E vamos para a hora do purgatório. Eu vou dizer a minha nota para Quando as Luzes se Apagam, ou Lights Out. Então vamos para a hora da verdade. Eu vou dar a nota final para Quando as Luzes se Apagam. Primeiro eu vou explicar como é que é o sistema de nota, caso seja a primeira vez que você esteja vendo o vídeo. Se eu der uma nota de B para cima, o filme vira eterno. E se for de C para baixo, ele vai pro inferno. E Quando as Luzes se Apagam, vai ganhar um B+. E por que B+? Porque, como você já pode ter percebido, eu gostei muito do conceito do filme, eu gostei muito do visual do filme.
Tanto as atuações quanto a direção funcionam muito bem juntas. Assim, ó, é uma boa pedida para quem tá afim de se assustar muito. E claro que o filme tem os probleminhas de ser muito autoexplicativo, ele se perde muito tempo dando as mesmas explicações, coisas que você não tá muito interessado em saber. Mas de resto, o filme é um terror ótimo, é um ótimo exercício de gênero. Então, vale a pena muito assistir quando as luzes se apagam. Então, se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha básico. Me procura nas redes sociais, entra no nosso site cineeterno.com para saber de mais críticas e novidades. Tem a nossa página no Facebook também, facebook.com/cineeterno. Eu sou Márcio Piccoli e esse foi o Vira Eterno Vai Pro Inferno. Até a próxima!